Olá você, bem-vindo ao episódio 10 dos nossos bate-papos sobre economia. Aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Nesse episódio e no próximo, vamos juntar a oferta com a demanda. Como curiosidade, o slide estampa uma foto do mercado de queijo mais famoso da Holanda, o Alkmaar Kaasmarkt. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, então não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar o vídeo e clicar no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Nesse episódio, vamos conversar sobre os dois primeiros itens: o equilíbrio de mercado e mudanças na curva de oferta. Vamos lembrar do episódio 3. No ponto de equilíbrio de mercado, a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada a um determinado preço de equilíbrio. Ou, falando de outra maneira, o preço de equilíbrio é o preço que iguala a quantidade ofertada à quantidade demandada. Vamos rapidamente relembrar utilizando o nosso gráfico preço versus quantidade e as curvas de demanda e de oferta. Então, ao preço de R$ 6,00, os compradores querem demandar 20 peças. O preço está bom, né, para eles. Mas os vendedores só estão dispostos a oferecer 4 peças. Já ao preço de R$ 10,00, os compradores só estão dispostos a demandar 4 peças. O preço está caro. Em compensação, os vendedores a esse preço gostariam de oferecer 20 peças. O ponto de equilíbrio é onde a oferta e a demanda se cruzam. Podemos supor que nesse exemplo, por exemplo, ao preço de R$ 8,00, os compradores e vendedores estão dispostos a oferecer e demandar uma quantidade de mais ou menos 12 peças. É bem tranquilo de entender, né? Agora, vamos ver, através de exemplos, o que acontece com o ponto de equilíbrio quando ocorrem mudanças na curva de oferta. Vamos começar vendo o exemplo do mercado de camisetas ou t-shirts. Houve vários choques positivos de tecnologia nesse setor, com a incorporação de máquinas de corte computadorizadas, camisetas sem costuras, novos tecidos tipo dry fit, que elevaram bastante a produtividade. Vamos ver como visualizamos isso em nosso gráfico preço versus quantidade. Como podemos observar, o equilíbrio inicial do mercado entre a reta vermelha de demanda e a reta azul de oferta O1 é o ponto A, ao preço de equilíbrio P1 e a quantidade de equilíbrio Q1. Quando há a incorporação das novas tecnologias na fabricação de camisas, como o corte computadorizado, novos tecidos, novos processos, ocorre o deslocamento da curva de oferta para a direita e para baixo, isto é, para a posição da reta roxa O2. Observe que, nesse caso, a reta vermelha da demanda permanece inalterada. Então, o mercado atinge um novo ponto de equilíbrio, no ponto B. Há um novo preço de equilíbrio, P2, e uma nova quantidade de equilíbrio, Q2. Verificamos, então, que a incorporação tecnológica provocou uma redução no preço da camisa e um aumento na quantidade consumida pelo mercado. Isto é, uma melhoria para todas as pessoas e para a sociedade. Nós falamos de um exemplo de choque positivo de tecnologia no mercado de camisetas. E agora vamos falar sobre postos de gasolina. O que você acha da comparação entre os postos self-service na Europa e nos Estados Unidos, em comparação com o uso de frentistas no Brasil?
choque positivo ou negativo de tecnologia no Brasil? A tecnologia de autoatendimento nas bombas de combustível é bem simples e já está em uso há mais de 25 anos no mundo. Mas no Brasil é proibido aos postos de gasolina de não ter frentista. Para dar nome aos bois ou zebras do atraso, em 2000, o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a lei de autoria do deputado Aldo Rebelo, ex-ministro, pasmem, da Ciência, Tecnologia e Comunicação. A lei proíbe o funcionamento de bombas de autosserviço em todo o território nacional e aplica multas e até o fechamento do posto, caso seja descumprida. Mais interessante ainda é ver os argumentos utilizados na lei. O brasileiro não está acostumado a usar isso, vai se enrolar. Quer dizer, o brasileiro é burro, né? Ou, o combustível libera vapores e vai fazer mal à saúde das pessoas. Ué, mas não faz mal para a saúde dos frentistas? É estranho, né? Ah, isso vai gerar desemprego. Ok, vamos falar disso mais tarde. Mas é só mesmo aqui no Brasil, a terra da jabuticaba e da tomada de Três Pinos, que eles estão usando esse tipo de argumentação. Então, representando esse absurdo no nosso gráfico preço versus quantidade e utilizando a curva de demanda e oferta desse mercado, é possível facilmente visualizar o resultado. O equilíbrio inicial é o ponto E1, ao preço de equilíbrio P1 e a quantidade de equilíbrio Q1. Aí ocorre um choque negativo de tecnologia, quer dizer, o bloqueio da utilização de tecnologia. Então, a reta azul de oferta O1 se desloca para a posição da reta roxa O2, definindo um novo equilíbrio de mercado no ponto E2. Nesse ponto E2, o preço P2 é mais elevado que o preço inicial P1, e a quantidade ofertada Q2 é menor do que a quantidade ofertada inicial Q1. A lógica é clara e simples. Sem as bombas automáticas de gasolina, os postos têm custos operacionais mais altos, que geram preços mais altos e redução na possibilidade da quantidade de produto ofertado. Toda a vez que o Estado barra ou limita a tecnologia, causa um choque negativo na economia. Lembrar do caso visto no episódio anterior sobre a Lei da Informática de 1984, e que gerou um atraso ao país de 20 a 30 anos. Aí você me pergunta, Luiz, e o emprego dos milhares de frentistas pelo Brasil? Eu respondo, deveria desaparecer, pois é o tipo de atividade que não agrega valor, só ônus para a sociedade. No médio prazo, essas pessoas vão ser empregadas em outras funções que possam agregar mais valor, e agregando mais valor, irão ser melhor remuneradas. Então, no curto prazo, é uma situação de desemprego. No médio prazo, você melhora a condição geral das pessoas e da sociedade. Outro exemplo de choque negativo de tecnologia você encontra todos os dias nas cidades brasileiras: os cobradores nos ônibus urbanos. E quem promove isso? Claro, a mamãe Estado, através de leis municipais que obrigam os ônibus urbanos a terem cobrador. Eles usam o eufemismo proibição de dupla função para o motorista. Para variar, quais são os argumentos? A dupla função do motorista e que isso vai gerar desemprego. Ou, é um problema de assalto aos motoristas, é um problema de segurança. Olha, nós vivemos em um atraso. Esse padrão de só ter um motorista nos ônibus urbanos já é utilizado há mais de 40 anos em todos os países desenvolvidos, no Canadá, na Austrália, na Alemanha. E só tem um motorista.
Isso reduz o custo operacional e o preço da passagem. Outra, a utilização do cartão eletrônico, além de ser muito mais seguro, oferece um melhor controle para a parte da gestão do transporte urbano. Você quer outro exemplo de barreira criada por regulações e protecionismo estatal no Brasil? É só olhar a qualidade e o preço dos automóveis no Brasil. As montadoras, aqui instaladas, todas estrangeiras, trabalham com plataformas de produção já obsoletas e não têm nenhum incentivo a modernizar ou investir em tecnologia, porque tem mercado cativo e com alto lucro. Eles vendem carroças a um alto preço. Vejamos o slide. Um Fiat Uno 2018, que agora se chama Fiat Drive, sai por R$ 45 mil, fora IPVA, seguro obrigatório e outras coisas. Ou mais ou menos de 13 a 15 mil dólares. E com a qualidade meia boca que nós conhecemos. Contudo, sendo considerado acessório no veículo. Por mais ou menos esse valor, é possível comprar nos Estados Unidos um Honda Civic que vem com um melhor motor, câmbio automático e já vem com tudo e muito mais. A quem o Estado protege, cara pálida? O Estado está protegendo, além dos políticos que fazem essas leis e regulações, eles estão protegendo os sindicatos de metalúrgicos, que é uma classe razoavelmente bem remunerada. Estão protegendo bastante o lobby das montadoras, que aqui fazem o maior lucro percentual no mundo e mantêm o mercado fechado para a entrada de carros importados mais baratos e melhores. Outra coisa, lembrem que os carros fabricados aqui no Brasil e que são exportados são completos, com melhor qualidade e vendidos por preço bem mais baixos. Por quê? Porque eles têm que ser competitivos nos outros países. Aí você volta a me perguntar, e os postos de trabalho na cadeia automotiva? Vamos lá. No primeiro momento, a abertura de mercado geraria desemprego nas montadoras aqui instaladas. Mas, no médio prazo, ocorreria a realocação dos recursos para manutenção e reparo dos carros importados, mais emprego na cadeia de importação, crescimento do mercado de seguros. Lembrem também que a indústria brasileira de autopeças é extremamente competitiva e exporta para vários países, né? Outra possível mudança que isso acarretaria com a eliminação dos enormes subsídios do governo à indústria automobilística. Subsídio é dinheiro dos nossos impostos que está sendo mandado para as montadoras. E a abertura do mercado à competição internacional vai gerar aqui um incentivo para que as montadoras instaladas façam investimentos em novas plataformas tecnológicas e ofereçam melhores preços e melhores carros aqui no Brasil, para poder competir com os importados. Quem ganha com isso? Todos nós. Eu, você, seu vizinho, todo mundo ganha com isso. A sociedade brasileira ganharia bastante com isso. Sobre as ações da Mamãe Estado, que cria regulações, leis, restrições, impostos abusivos ou subsídios para os amigos, com a justificativa de proteger os postos de trabalho e bloqueando com isso a competição e a incorporação de novas tecnologias, convido você a assistir um pequeno vídeo. No slide, nós podemos visualizar fotos de algumas profissões que não são mais existentes, né? Como o acendedor e apagador de iluminação pública a querosene, as telefonistas, operadoras das companhias telefônicas e o leiteiro, que entregava o leite na porta de casa. Lembrar que durante a Revolução Industrial na Inglaterra, um grupo chamado de ludistas
invadiam as fábricas, quebravam e ateavam fogo aos teares mecânicos porque estavam defendendo a manutenção do emprego dos tecelões que utilizavam teares manuais. Vejamos o vídeo. Support the Coalition of Obsolete Industries? Support the coalition. The Coalition of Obsolete Industries needs your help. I used to have to clean people's toilets, empty them from the alleyway behind their house, and now flushing toilets and plumbing has taken away my job. So I'm a farrier. I'm concerned that my business stream is drying up because people are no longer using horses as their primary transport method. Save the VHS industry from being put out of business by technology. I've spent hundreds of thousands on my VHS inventory. Now what am I going to do with it? Dumb thing called electricity has taken over my profession. Support the Coalition of Obsolete Industries, save the milkmen. Is this a joke? No, not at all. This is my livelihood. There are many industries needing taxpayers' support. Progress is taking our jobs. The Council of Obsolete Industries is standing up for jobs. We're trying to stop progress from happening. Stop progress. Yes. Technology is taking our jobs and we've got families to feed. Can't stop progress, I'm afraid. Progress. We don't believe in progress. If we don't stop progress, how will anyone ever have jobs? Probably all right with not signing that one, hey? But. Well, the taxi industry is getting a bailout because of Uber and the competition. And what we're saying is we should get bailouts too. I don't understand why taxi drivers are being subsidised. Milkmen didn't get a fair go. The taxi industry is getting bailed out, and I believe I deserve to be bailed out. Thank you very much. Thank you for not supporting progress. No slide, lado a lado, uma ilustração mostrando ludistas destruindo teares mecânicos durante a Revolução Industrial na Inglaterra e a sede da empresa de tecnologia Google, no Vale do Silício. Exemplo que funções ou trabalhos limitados acabam desaparecendo e novos surgem ou são gerados. Então, toda a vez que se limita a tecnologia, se causa um prejuízo para os consumidores ou a sociedade. Toda vez que o Estado, governo, restringe o comércio, ele gera um choque negativo na economia. Vamos lá. No primeiro momento, uma nova tecnologia ou a abertura do comércio gera desemprego em uma categoria ou em um determinado setor. Na sequência, isso vai gerar mais empregos em outros setores, com melhor qualificação e maior produtividade. No médio prazo, o choque positivo gera um aumento de empregos de melhor qualidade e maior produtividade, gerando melhor bem-estar para a sociedade. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e compartilhar o vídeo. No próximo episódio, vamos falar sobre alteração do ponto de equilíbrio causado por mudanças na demanda. Dá uma olhadinha aí no cartoon ao lado. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.